Salve producer, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai aprender a fazer uma track no estilo Beltran. That I miss you. Beltran é um dos grandes nomes do Tech House mundial, ele já esteve diversas vezes no top 10 do Beatport, o cara brasileiro representa muito bem a nossa cena e hoje a gente vai produzir um Tech House no estilo que ele faz ali. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo que dá uma força enorme, ajuda ele a alcançar mais pessoas. Claro, como sempre, o projeto vai ser free download aqui na descrição, então você pode baixar, estudar e se divertir aí com o projeto. Bora lá pro vídeo. O primeiro passo que eu vou fazer, na verdade, não tá nem dentro do Ableton, então eu vou precisar sair um pouquinho dele, ir pro YouTube, pesquisar algumas referências para ver qual o diferencial que tem nesse artista em relação aos outros Tech House. Então aqui eu já separei duas janelinhas aqui no YouTube com as músicas que eu acredito que são as músicas mais famosas dele. Essa Smack eu já tinha ouvido já, foi uma música que estourou bastante na época, pegou top do Beatport, assim, que ficou altíssimo. E é isso, vamos ouvir ela e depois eu vou ouvir a collab dele com o Mandrágora para ver quais elementos que deixam realmente a característica do Beltran aqui nas duas músicas. Então eu vou dar o play nessa, provavelmente eu vou ter que cortar a parte que a música toca por causa dos direitos autorais do YouTube, às vezes eles limitam o vídeo, né, acaba derrubando o vídeo, então vou ter que cortar essa parte. Ó, aqui eu já vou tomando aqui umas notas aqui para saber qual caminho que eu vou seguir na hora de fazer a música. Coisa que eu já percebi aqui é que ele utiliza bastante ambientação. Então você tem aquele barulho meio alienígena rolando no fundo, tanto no break quanto no drop, é um elemento que fica comum entre os dois. O hi-hat dele é bem ambientado, tem bastante reverb, é um hi-hat que ele não é tão marcante, não é aquele hi-hat que vem moendo. Ele vem com um ataque bem devagar e vem mais como um sopro ali na parte do agudo. O grave dele é bem trabalhado, então ele tem bastante a parte do sub e do kick. Não são coisas com muito impacto, aquele impacto muito forte. É mais uma música assim que fosse um pouco mais macia, sabe? Você tem aquele grave mais redondo, aquele grave um pouco mais realmente soprano ali, mais macio do que aquelas músicas que tem muito impacto, tipo um techno da vida, aqueles kick que vem martelando. Aqui eu vi que no vocal é bem ambientado também, tem bastante delay, bastante coisa. Não percebi muito lead na música, vamos ver. Ele tem duas linhas de baixo ali, sendo que uma linha de baixo vai ser do sub, que é a linha principal que fica rolando o tempo todo. Esses pararam que vem como um bass shot, né? Um pequeno sample de bass que ele vem tocando só para dar um groove ao longo da música. Ele que acaba servindo como se fosse um lead no meio do drop também. Se muda alguma coisa, né? No segundo break, sim, se vai trocar o drop, algo do tipo. Trouxe vocal junto no segundo drop. E ele trabalha muito bem o groove da bateria ali na virada. Então, se tem um drop que é um pouco mais seco, só com o hi-hat tocando, depois já vem uma bateria super bem trabalhada. Tem bastante elemento acústico, bastante hat, shaker que eu consegui ver ali na música. E tem também alguns crashes que batem em cima do kick. Então, isso acaba trazendo um groove bem legal. E é isso, vamos ver essa segunda track aqui, essa junto com o Mandrágora, para ver quais são os elementos em comum. Essa daqui ele já tem um kick mais marcante. Só que aquele hat com bastante reverb e os bass shots ainda estão aqui, então isso é uma assinatura dele já. Hat bem trabalhado, a gente tem o lead. O lead aqui é aquele lead meio alien que tinha na outra música, que a gente tem ele mais leve e ele funciona como um lead realmente no drop, né? Não fica tanto como um elemento de ambientação, que nem tava na outra. E outra coisa que eu vi também é que o vocal, ele sempre trabalha o vocal com bastante reverb, bastante delay. É uma música bem ali, dreamy, assim, é bem ambientada num todo. Então vamos lá, acho que a gente já tem informação bastante aqui para começar a montar a nossa música. Eu vou começar pelo drop, porque vai ser a parte mais cheia. E aí eu vou pegar um kick que seja bem redondinho, bem legal ali na parte do grave. Vou procurar aqui. Eu vou pegar do sample pack que eu tô fazendo aqui. Aí eu tenho os kicks. Isso aqui vai ser legal.
Ataque. Pode ser bom porque ele tem meio reverb, assim, acho que é mais interessante. Eu vou jogar no canal de MIDI mesmo, vou deletar os outros canais aqui. E uma coisa que eu vou fazer antes, na real, eu vou deixar o preset já ligado, ó. Vou colocar um equalizador, porque eu vou utilizar na maioria dos canais. E vou colocar em Utility para facilitar o nosso processo aqui de criação, tá? Então, com os dois aqui, ó, tanto no áudio, copiar Ctrl+C e colar no MIDI, quanto no MIDI, eu vou clicar com o botão direito e vou deixar como Save as Default, porque daí vai salvar como uma track padrão, e aí sempre que eu abrir um novo canal de MIDI, já abre com esses efeitos juntos. É bom porque eu vou utilizar esse efeito ao longo da música inteira. Então eu vou fazer isso no áudio também, já vou salvar. Onde já salvar antes da gente começar, que você evita dar erro, né? Se der algum erro, você vai ter a track salva pelo menos em backup. E é isso, já temos o MIDI e o áudio, agora a gente consegue ir lá e voltar de onde a gente estava, que era pegando o sample. Então vamos lá, User Library, esse kick aqui, e aí 4x4, sempre na nota C3, que é a nota padrão. Em loop aqui, e aí ó, como ele é um kick que tem bastante ambientação, eu vou deixar no modo one shot, e daí a gente tem essa queda aqui do kick, ó. Ficou bem legal. Eu vou tirar um pouquinho do agudo dele. Beleza, não vou mexer muito aqui. A questão da velocidade, o que a gente pode fazer é buscar no Beatport uma média ali da velocidade das músicas que ele tem e também das notas que ele trabalha, porque daí a gente sabe como limitar aqui a questão das nossas notas e tudo mais. Então vamos colocar aqui no Beatport, procurar por Beltran. E aqui tá o cara, vamos ver, não, é o BR. Aqui. Beleza, temos essa Smackio. Vamos ver a velocidade e o BPM dela. Ó. Velocidade BPM, velocidade é a nota, né? 127 em Sol maior. Talvez seja até em Frisian. O Beatport ele confunde bem quando é questão do maior ou de Frisian até. Com nota menor também. Mas dificilmente uma música tão dark assim, ela vai ser numa nota maior, sabe? E é 127, sempre trabalhando em Sol ali, ó. De ver que é... Fala que ele trabalha mais. Essa daqui com o Martinez Brothers, ele já foi para 130 e em Ré bemol. Então aqui vamos colocar em Sol, que é mais próxima das outras notas também. Eu vou colocar aqui em cima na escala Sol. E eu não vou colocar nem maior nem menor, vou colocar em Frisian, porque daí eu vou ter uma notinha especial, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos cortar aqui com Ctrl E e deletar o restante, que daí a gente trabalha nesse loop aqui de 8 batidas. Ó. Deixar em 127 BPM e tome. Beleza. 8, agora a gente precisa de um clap. Esse daqui, achei bem interessante. Ctrl Shift T para criar o MIDI, arrastou o clap para cá. O segredo do clap é o quê? Ele vai bater no 2 e no 4. Então, tchau pro 1 e tchau pro 3. Vai bater um sem, um com. Baixa bem o volume. Talvez esse kick esteja muito forte. Vamos testar um outro kick para ver. Aqui bem rápido assim, ó. Ficou muito forte. Piorou. Coloquei o mesmo, né? Aqui tá melhor. Um pouco mais de grave, né? O clap um pouquinho mais curto. A gente vai mudar para o modo one shot aqui. Vai encurtar ele, vai dar um fade out.
porque os samples que ele usa são curtos, só que tem bastante ambientação. E a ambientação a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Vou pegar um hi-hat bem de boa. Isso aqui pode ser legal. Vamos colocar Ctrl Shift T aqui para criar um outro canal de MIDI e criar o hi-hat. O que eu gosto de fazer aqui no hi-hat é copiar o kick. Segurando Ctrl, eu jogo ele para cá. Clico 2 vezes, seleciono todo mundo com Ctrl A e diminuo pela metade. Essa metade eu jogo para frente aqui, ó, no C3, ó. Deixar o hi-hat bem curto agora. E agora eu quero ele com uma nota mais aguda, um hi-hat bem fraquinho, assim, né? Então vamos selecionar todo mundo e jogar as notas para cima, porque daí ele vai pegar outras notas com o mesmo sample. Tirar um pouquinho do ataque dele. Que seja muito agudo. E agora a gente vai começar a colocar o reverb aqui, já para dar a vibe da música, né? Aqui, no Ableton 12 ele funciona de uma maneira diferente. Infelizmente os caras desagruparam aqui. Eu tava gostando já com os grupos, demorei para me acostumar com os grupos do 11. Aí chega no 12 os caras desagrupam de novo, mas tá tudo bem, a gente vai se acostumar. Vamos colocar aqui no reverb. Agora meio que os grupos ficaram aqui em cima, né? Vou colocar pelo reverb, vou procurar alguma coisa de drums, room, algo do tipo. Eu vou jogar direto no sample só para testar primeiro, ó. Perfeito. É esse daqui que eu quero mesmo. Vamos deletar daqui. Vamos colocar aqui, ó, no lugar desse reverb aqui, desse canal. Esse daqui eu vou chamar de drums, que vai ser o reverb das baterias. E aí o que eu vou fazer de processamento lá nas drums também é colocar um equalizador. Tá vendo? De cima ainda dá uma confusão. Equalizador aqui, EQ8. E aí eu vou cortar os graves. Eu vou mandar o efeito para lá, ó. Vou colocar um saturator para cá também. Para ter um efeito mais forte do meu equalizador, do meu reverb. Eu vou colocar um compressor, por quê? Porque o compressor aqui, ele vai servir para fazer o ducking, né? Para baixar o volume na hora que o kick bater, ó. Então, vou colocar direto do kick. Vamos renomear para ficar certinho, né? Mas ficar confuso. É aqui, ó. Para o clap também. Regular o tamanho do reverb. Quero que o reverb acabe antes do próximo sample tocar. E agora a gente vai fazer o nosso bass. Tô pensando se eu faço bass ou vocal primeiro. O vocal meio que vai chamar o bass, né? Vamos começar pelo bass, me dá tempo de pensar. Vamos colocar aqui no Instruments, eu vou colocar um Wavetable. A gente pode testar tanto pelo Wavetable quanto pelo Operator. Eu vou ensinar vocês a mexer nesses dois tipos de instrumento. Vou colocar aqui Ctrl Shift M para criar um canalzinho, um track aqui de MIDI. E eu vou colocar para travar no Scale, que o Scale vai seguir a escala que a gente colocou aqui em cima. No Scale eu vou colocar Sol Phrygian. Ele vai travar todo mundo no Sol Phrygian aqui. Vamos começar a criar o nosso MIDI. É um bass,
Então ele vai estar lá na primeira oitava, né? Tenta encaixar sempre nessa barrinha de 1/16, que é uma barra que funciona bem legal para coisas rítmicas assim. Vou colocar um compressor nele agora. Vamos aqui no Audio Effects, procurar o compressor aqui. Sidechain para o kick. Vamos regular. Agora a gente vai trabalhar melhor esse bass. Vou colocar menos 12 semitons aqui para ficar bem grave. Legal, oscilador 2, porque agora a gente tem o grave do nosso sub, mas não está aparecendo, né? Então vamos colocar o oscilador 2 para ter duas ondas. Então umas outras ondas harmônicas. Esse do sub 1 aqui tá perfeito. Vamos colocar no sub 1. Eu vou deixar um 12 semitons para baixo assim. O outro eu vou colocar lá em cima com 0 semitons. Porque daí cada um vai tocar em uma oitava. Vou colocar um filtro. Vai servir para os dois. Gosto de colocar nesse modo OSR porque a gente tem o drive que ele vai dar um pouco de saturação, ó. Vamos encurtar o tamanho dos midis. Vamos trabalhar melhor agora o jeito que esse bass toca. E no amp aqui. Vê que se eu tirar todo o release aqui, ele fica um bass bem pluck, né? Bem rapidinho. Acho que é um pouco de cauda. Vou tentar encurtar mais esse hatch aqui. Parece que ele tá longo. Duplicar ele, vamos testar um outro hatch aqui. Quero ver. Vou botar aqui para filtrar por hatch, closed e um acústico. Vou colocar aqui. Mas a cara, ó. Vou colocar lá no C3, né? Beleza. Vou fazer um groove aqui, eu vou deixar esse hatch aqui em cima e esse alien embaixo, ó. Eu vou fazer um groove com esse alien. Então vamos pegar para cá, ó. No centro.
aqui vai ter menos reverb daí. Vamos fazer um outro bass e resposta agora. Esse aqui eu vou deixar com o nome de sub. Eu vou dar uma tratada melhor nele. Vou colocar um overdrive, algo para trazer um pouquinho mais de vida para esse carinha aqui. E eu posso colocar pelo distorção aqui, ó, que daí a gente tem alguns presets. Então vou colocar o enhance, que ele vai trazer um pouquinho mais de clareza ali no nosso bass, ó. Uma diferença. Pega mais pra parte do agudo ali, o nosso bass nem tem muito agudo, então ó a diferença, mas nem teve muito. Vamos ver um outro. Pô, esse tá legal. Vou usar o Roar, apesar de eu ter adorado ele, mas ele não existe ainda no 11, então para ajudar até a galera a acompanhar aí pelo 11, eu não vou usar ele nesse momento. Vou colocar um Saturator antes do meu Overdrive para trazer um pouquinho mais de corpo. Para depois para ver. Essa racha é demais o som. Curtir, tirar. E vamos só garantir uma parada aqui, ó. Ele vai tocar sempre uma nota só. Um pouquinho do ataque do bass. E aqui a gente pode utilizar um outro envelope para fazer uma automação nesse carinha aqui, nesse filtro. Então eu vou deixar o envelope aqui, ó. Clicar nele aqui, eu vou clicar no frequency do filtro. A gente tem o envelope 2, ó. Um pouquinho de ressonância só para pegar esse pico aqui. Ver nossas referências aqui para saber que estamos no caminho certo. Isso, achei que o sub não tá aquele ponto ainda. Eu acho que é a base dele, ó. Diminuir o volume do segundo oscilador aqui. Ele não tem tanto ataque, então ele não vai ter essa queda tão forte, é só um pouquinho aqui de automação do grave.
ele se alonga mais, ó. Vou deixar bem esse sub no fundo mesmo. O equalizador depois do... um pouquinho desse harmônico aqui, que é uma das notas que está tocando, que representa, né, essa nota de sol aqui. Vou testar outras notas para ver. É sol mesmo. Vou criar um outro bass aqui para a gente começar a dar mais cara para o nosso groove. Vamos colocar Instruments, Table novo. E aí eu vou fazer algumas notas aqui de mid, né, pro nosso bass e respondendo mesmo. Cá em sol na segunda, oitava, talvez. Pode ser com essa sine mesmo. Eu vou colocar uma outra nota aqui, uma outra onda, para eu conseguir perceber melhor em cima do bass, ó. Não quero com tanto... Deixa bem rapidinho. Vou colocar no modo sub. De um só. Vamos colocar o envelope aqui para fazer frequency, esse carinha aqui. Dá para o mesmo reverb das baterias. Esse PRD aqui ficou melhor nesse caso, ó. Corte mais forte, assim, de 24 é melhor. Saturar os carinha aqui. Tá?
pouquinho de delay nele. Vamos testar as outras oitavas também, pra ver como é que fica. Oh. Legal. Beleza, a gente vai colocar agora um outro wavetable aqui e dessa vez vai ser como se fosse uma ambientação, porque a gente tá o drop quase lá em questão de bis, tá? A gente tem bastante elemento, mas a gente precisa de algo ambientando essa parada toda aqui. Aquela paradinha do Alien, comentei? A gente pode procurar por Alien aqui, talvez tenha algum tipo de som. Parece ser legal, hein? Vou colocar sol. Uma nota toda assim. Posso consolidar agora. Freeze and flatten. Ele vai transformar tudo isso aqui no áudio. E aí eu posso pegar aqui, ó. Deixar o tamanho certinho. Preciso. Eu vou clicar com o botão direito. Vou colocar Slice to New Mid Track. Que daí eu vou transformar tudo isso daqui no MIDI. Eu vou colocar um slice por 1/4. E ver se ele pegou certinho. E daí eu quero tocar isso. Quero tocar as notas separadas. Esse carinha aqui, ó. É viajar nesses picotinhos aqui do sample que eu fiz. Então, basicamente, você pega um som que já seja estranho, que foi o som sintetizado aqui com esse Alien. Eu transformei ele em áudio para a gente conseguir cortar cada marcação de tempo em um pedacinho aqui do MIDI. Então, cada 1/4, que seria o tamanho de uma batida, né, entre um kick e outro, transformou em uma nota do MIDI aqui, ó. E agora eu posso fazer aleatoriamente a sequência delas. E aí eu vou ver se fica bom, né?
vai equalizar. Vamos deixar ele bem estranho, né? Vamos pegar algumas distorções, alguma coisa para deixar ele bem bizarro. Tem o vinil, que é bem interessante. Um pouquinho desse barulho de crackle, né? De vinil tocando no fundo. Vou colocar aqui agora. A gente pode tentar jogar com um pitch, talvez. Isso é interessante. Não é esse, é o tuner, algo shifter. Eu lembro o nome do cara aqui, que é o... vai fazer o som ir para uma outra etapa. Aqui, ó. Vocoder, costuma ser bem legal. Ver se a gente colocar um pouquinho de LFO aqui, ó. Talvez esteja ficando bom. Vamos ver com o reverb. Trazer um pouquinho mais de abertura nesse carinha aqui. E a gente precisa de um compressor para ele também, ó. E o compressor também pro meu outro instrumento que tá frisado ali, ó. Tá com muito reverb. Estranho, tá ficando bom. Vai precisar de um outro canal de reverb aqui. Eu vou colocar um reverb de room agora para colocar numa sala, né? A ambientação aqui do meu bass, dos meus outros instrumentos. Eu vou colocar no Audio Effects, eu vou colocar em reverb. E aí vamos procurar algum room, ou até a gente tem nesse hybrid aqui, tem uns reverbs bem interessantes aqui, porque são reverbs mais reais, sabe? Você tem emulação de local, tipo catedral, umas coisas muito loucas, ó. Então vamos procurar aqui algum, seja tipo um vocal pop hall, acho que é legal. Eu vou colocar aqui no 2 agora. Pode diminuir um pouquinho o decay. Tá ficando legal, hein? Vou colocar o equalizador aqui. Acho que esse... Vamos tirar o vinil desse carinha aqui, porque senão ele vai... Tá trazendo muita interferência, ó. Agora a gente pode equalizar esse segundo reverb aqui, que vai ser nosso principal aí para instrumentos e tudo mais. Então vou colocar o equalizador aqui. Tirar os graves.
Testar uma outra sala. Porom. Ficou melhor a base, ó. É isso. A gente fecha um pouco mais. E a gente vai testar o segundo hi-hat aqui agora. Vou colocar um outro canal de hat, só que dessa vez ele vai ser tipo groove, como se fosse o shaker da segunda parte do nosso drop. Eu vou colocar aqui em drums. Vou procurar um hat fechado. Aqui. E a gente vai colocar estilo um shaker, assim, ó. Vai colocar em 1/16. E aí eu vou ter que fazer um efeito melhor nele, então eu vou colocar um autopan para colocar uma modulação aqui. Ele vai ficar indo de um lado para o outro. Eu vou colocar também para automatizar um pouco o volume dele. Então eu posso colocar um LFO e daí ele vai fazer uma sequência assim, ó, e eu vou colocar ele para mapear o volume do nosso hi-hat aqui, ó. Ele vai do 0 até o máximo lá. A gente pode mudar pelo depth mesmo. Você vai colocar no volume aqui que você queira. Se eu deixar o depth em 0%, ele não vai fazer nada. Vou começar a subir ele. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Eu vou diminuir. Quero que mude um pouco só. Pode mudar para um random para testar. Fica bem menos robótico. E aí a gente consegue colocar o mesmo compressor no hi-hat. Vou colocar com ataque super rápido. E aí a gente pode colocar um vocal. Para colocar um vocal, a gente fala alguma coisa tipo... tem a ver com as tracks dele, vamos ver. A gente pode procurar o vocal no próprio Splice. E aí para pegar o vocal, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui filtrado por vocals. E aí por gêneros eu deixo spoken word, que daí vai ser... esse spoken word aí vai ser como se fosse um vocal falado só, não é tão cantado. A gente busca algum aqui que seja legal. But I still
think about you a lot. Balance, no bass, you better be. They tell you to find purpose. So we do. We go hard all night. I just wanted to let you know that I miss you. Esse daqui, quanto BPM? 72. Vai ser difícil. Vamos ver se encaixa bem. Vai colocar num canal separado aqui. Ele vai vir com 72 BPM. E aí a gente divide por 2, multiplica por 2, vai ser 144. Acho que fica mais próximo à nossa velocidade. I just wanted to let you know that I miss. I just wanted to let you know that I miss you. Tem um arp. I just wanted to let you know that I miss you. Era missil. Eu quero fazer. I just wanted to let you know. Dar esse ponto aqui. I just E a gente mexe no arp por aqui, ó. I just wanted to let you know that I just wanted to let you know. Tá perfeito. I just wanted to let you know that I miss. Tem que vir antes. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. Talvez jogar um pouquinho pra frente, assim. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. That I miss you. Isso aqui dá pra gente transformar numa parte do vocal aqui, ó. Fazer aquele... You. You. Know that I miss you. Miss you. You. Com o compressor agora. Pra fazer respeitar, né? Ó. You. Reverter esse daqui. Miss you. Miss you. I just wanted to let you know that I miss you. You. Essa parte. Tá, respiração. Legal, você pode pegar alguns pontos do vocal, tipo respiração, algum barulho de fundo, e exagerar bem o volume aqui, você vai pegar um efeito bacana. You. I miss you. I miss you. You. Miss you. You. Miss you. You. I miss you. Miss you. 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 Miss you. Miss you. I just wanted to let you know that I miss you. O esquema aqui, a gente não precisar deixar idêntico, a gente deixar uma parada do vocal. Essa pegada de picotar ele e usar como se fosse um lead para nossa música. That I miss you. Muito bom, vamos duplicar Ctrl Shift E, que agora a gente vai progredir aqui no nosso drop. That I miss you. Pode deixar mais rápido. I just
that I miss you. E no finalzinho a gente pode deixar um bem devagar, ó. That I miss Eu vou colocar um novo canal. E aí o que eu vou fazer é o quê? Sabe aquele esquema que eu fiz pra deixar, colocar em outro, o Red? Red não. Eu deixei em outro tom. Foi o Alien. Foi o Alien aqui, ó. Eu utilizei esse shifter, certo? Vou pegar ele, vou copiar, vou colar aqui nesse vocal. Vou deixar sem nenhum pitch shifter. Eu vou colocar com esse daqui menos 5 para ser menos semitons. Bastante. But I miss Tem um outro formato. Com compressor e reverb. E daí a gente vai ter o tamanho de 32 batidas, acredito. Eram 8, 6 e 2. Esse é o dobro. Então a gente vai montar um drop completo aqui, um compasso aqui do nosso drop. Vamos ver, a gente tem que deixar não tão enjoativo essa parte, que dá a impressão que tá seguindo a música, né? Mas também não tão diferente, porque a gente só vai mudar bem as coisas de uma frase para outra, né? Então vamos ver aqui. Aqui sim. Vou colocar uma viradinha aqui agora com o snare. Vamos fechar os filtros, né? Tira os filtros. Snare. Vou pegar. Aqui, ó. Mas já tá separado. Tá legal. Pra ele. E aí a gente coloca uma virada aqui de snare, ó. Volume que tá muito alto. Agora aqui eu vou fazer um outro canal de clap, só que esse clap vai ter bastante reverb, vai ter bastante ambientação, que eu lembro que era uma coisa utilizada nas músicas dele. Um desses aqui, ó. Talvez se eu colocar triplet 8, aqui, ó. Muito curto. Não tava em triplo. Ah. O verbo aqui tá compressor, não tá, ó. A gente vai precisar colocar o compressor nele. Vou colocar aqui o compressor que tá no kick, no outro instrumento ali já.
a gente vai tirar esse shaker daqui. Pra primeira parte do drop ser mais That seca, I ó. miss you. Sem esse outro hi-hat aqui também. Miss you. Agrediu daí. Vamos ver, esse daqui eu quero o hi-hat de impacto. Miss you. Beleza, vamos ver como ele sai do drop, né, meu? Vai usando alguns acordes no final ali, ó. Vamos duplicar. Eu vou criar um novo canal MIDI e eu vou colocar um plugin do Labs. Cadê o Labs? Spitfire Audio Labs. Esse plugin aqui ele é maravilhoso porque basicamente você vai ter instrumentos mais reais dentro desse plugin. E você tem coral, tal, tem bastante coisa interessante, ó. Eu gosto muito da parte de coral e de strings, né, a parte de violino, essas coisas. Então, vamos ver, normalmente é vocals. Aqui, ó. Esse. Perfeito. Vou colocar um aqui, que a gente vai colocar uns shots. Tá travando aqui. Vision. Vou colocar aqui. Eu posso colocar o reverb exageradíssimo aqui, ó. No Hybrid Reverb. E aí a gente vai procurar alguma coisa bem... Seja o reverb longo, dark space, assim, ó. Perfeito, ó. Então eu vou colocar o compressor aqui também. Vou pegar lá o vocal agora, porque eu vou começar a jogar o vocal no drop também. I just wanted to let you know that I miss you. That I miss you. Beleza, a gente pode colocar um vocal mais cortadinho assim, ó. Só pra deixar passar primeiras partes de cada transiente que tem aqui, ó. Tá vendo? Tem uns picos de volume.
Ah, Just wanted to let you e vai ter essa parte, né? Parte que ficaria legal. Tipo, continuação, só com a voz normal. know. Mas acho que fica legal o Deremis. Trocar o groove um pouco do bass, pra ver se a gente dá um pouco mais de levada aí pra nossa música. Deixar no 1/16. Melhor esse groove aqui, hein? Ver com antes. Depois. Na hora do break, não colocaria esse sub aqui. Colocaria algo tipo assim, ó. Talvez esse groove fique melhor, ó. Porque daí ele vai seguir também as notas do bass de baixo, vamos ver. Dois sub tocando ao mesmo tempo. Olha o tamanho das notas, né, que estão conectadas. Vou conectar elas aqui, ó. Legal, ó.
baixo. A gente tira esse bass baixo aqui agora. You. I just wanted to let you know that You. Aqui, ó, eu quero pegar esse sustain e abaixar ele, ó. Tô aqui. Então eu vou clicar aqui, deixa a automação ligada e aí eu abaixo o sustain aqui, ó. You. I just wanted to let you know that You. I just wanted to let You. you. Agora aqui eu vou agrupar todo mundo pra conseguir fazer os efeitos de filtro e jogar realmente para um break. Então eu vou colocar aqui drums. Saber todo mundo que é a bateria. Ver se tá certinho. E faltou 2 claps. I just wanted to let you. Tá. Agora aqui, ó. Não vou precisar de tudo isso de hi-hat. Esse daqui eu posso tirar, esse daqui também. I just wanted to let you. I just want. E aí vai tocar o hat uma vez e na outra não vai, ó. Uma parada tipo assim, ó. I just wanted to let you know. I just wanted to let you know. I just wanted to let you know that You. I just wanted to let. I just wanted to let you know that You. I just wanted to let You. that I miss you. I just wanted to let You. that I miss you. I just wanted to let. You. I just wanted to let you know that You. You. I just. A gente pode colocar o vocal natural, né? Aqui, ó. I just wanted to let. You. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I miss you. 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 I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I. Esse hat aqui agora a gente vai dar uma saturada nele, porque ele tá muito baixo, né? Essa a intenção. A intenção é que ele fique bem na frente. Vamos pegar aqui o saturator. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I miss you. O clap I também. just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted. Eu vou colocar uma camada do clap com um snare batendo. Acho que o snare vai ser interessante aqui. Cá, pra cá. Back e um snare. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let I just wanted to let you know that I miss you. You. I just. E aqui, nesse break, eu vou colocar mais reverb em todo mundo. I just wanted to let You. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I miss you. You. I just wanted to let you know that I miss you. You. E aqui, os anis, eu vou aumentar o volume dele. I just want. Aumentar o volume do ani. Eu posso fazer Shift T, posso trazer talvez eles frisados para cá, um volume maior. Eu vou frisar o canal, congelar e manter todos os samples que eu tenho agora. Eu puxo para cá, ó, pro Ctrl e veio áudio. Porque canal de MIDI, né? Não vai vir áudio. Ctrl T. Agora sim, ó. Beleza, eu posso descongelar esse daqui. Quero perder. Deletar. I just wanted to let you. I just wanted to let you know that I miss you. Vou colocar ao contrário, quem sabe? I just wanted to let you know. You. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know. Esse daqui eu quero fazer um efeito muito louco agora. No final faz um you. Miss you. You.
Esse you aqui eu vou transformar no mid. Trazer pra cá. You. Vou dar Ctrl J antes. Daí ele consolida. Agora eu coloco no mid aqui, ó. Boa. Aí eu vou criar uma nota só. C3. Deixar ela grande assim para pegar todo o caminho até começo ao fim ali. E aqui nesse mid, ó, You. vou deixar ele em loop. Vou colocar loop aqui, ó. Essa é a ideia. A gente pode deixar assim, ou vamos ver se tem um jeito mais rápido ainda, né? I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. Aos agudos. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. That I miss you. Todo mundo. Let you know that I miss you. That I miss you. I just wanted to let you know that I let you know that I'm let you know that I'm Bom. Pressionar todo mundo aqui. Ctrl C, Ctrl V pra cá. Ó o compressor. Aqui a gente pode ignorar o loop. Já no 100% mesmo. E aí fazer o nosso MIDI acontecer, né? Vamos deletar essa nota aqui. No Narrow. E aí a gente vai criar nossa sequência. Então, para mim, aqui nesse vocal, como ele está servindo como um beat também, a gente pode colocar um pouquinho mais de efeito nele. Talvez trazer um chorus. Olhem aqui, ó. Como é que fica? Ó.
Tem. Ficou bom, hein? I just wanted to let you know that I miss you. E a gente vai colocar um scratch. Tô exagerado, vamos ver no splice. Por aqui por scratch. Ficou legal, hein, meu? Dá pra gente procurar no mesmo pack. Vamos ver. Pack. Eu quero scratches. Vamos ver por instrumentos. A gente tem efeitos, packs. Cadê os caras aqui? Não tá por aqui separado. Scratch ele não vai procurar aqui dentro. Esse loop aqui fica muito bom na nossa música. Tem 90 BPM. Dá só os transientes iniciais dele, ó. Tirar os graves. É bom, não? Então, esse é top de one shot. Vamos pegar esse scratch aqui. Dele pra cá. Você usa bastante scratch? Tá desligado isso daqui por enquanto, que eu não tô com certeza ainda se eu queria usar ou não. Ah. Brota assim. E agora eu preciso fazer o vocal abaixar o volume quando o scratch tocar, porque eu não tô ouvindo o scratch. Então eu vou copiar e colar esse compressor. Vou fazer ele respeitar o sinal de quem? Do scratch. Essa viradinha aqui, ó. I miss you.
ótimo como empate, ó. That I miss you. Partes boas aqui, hein? That I miss you. 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 Saída. Aqui a gente pode copiar e colar pra cá, ou copiar e colar pra cá o break. Vamos fazer um teste diferente, ó. I just wanted to let you. Vou fazer não. Copiar e colar a outro mesmo. Fez assim, sub. A intro aqui, vou tentar começar mais leve. Tem um bass, talvez. Tem muita bateria também. Não, tirei o clap. Clap fica. Esse hatch que não... Eu quero fininhos. Assim, ó. Ctrl Shift D para duplicar todo esse tempo aqui. E aqui a gente pode colar o sub, ó. Tá muito rápido esse sub aqui. Vamos devagarzinho assim. E o hatch normal, né? A gente pode trazer. Shift D, clica.
Precisa trazer esses corals aqui. Pode saída mesmo. Vai casar muito bem aqui. Talvez a parte do drop aqui do vocal, ó. Sem kick. Duplicar esse sub aqui para testar fazer uma parada com ele. Quero testar fazer ele viajar um pouco o tipo de onda dele, porque eu acho que tá muito fixo, sabe? Vou pegar o LFO, vou pegar aqui, ó, esse carinha aqui eu vou deixar em 17%, seguro o Shift, deixar lá. Aqui no Matrix apareceu, quer ver, ó? Vector One Position. Mais viajante, ó. Fez no 2 também. Mais wom. Hora do drop. Tirar o amount e deixar ele mais leve. Fez bem mais dançante do que o que tava antes. Deletar o sub de cima. Para o hatch, a gente vai deixar aquele hatchzinho do começo aqui, ó. É um break. Deletar esse tempo aqui para encaixar com o vocalzinho lá da frente, ó. Pegar a puxada aqui de backspin. Trazer para cá também. Trazer o vocal assim, aí eu vou trazer com filtro. Filtrar bem ele aqui no começo, ó. Puxa. Eu subo na hora do break, eu quero que ele seja bem pro grave só. Então eu vou colocar um autofilter aqui. Vou automatizar. Se subir mais devagar, fica melhor aqui no drop. Tirar aqui, vou ligar o cadeadinho, porque daí a gente não copia a automação junto. Ou melhor, trocar todos os midis. Do sub aqui. Ó, pra cá também, pra cá também. Um pouco. Aqui, mesma coisa. Curta aqui.
Esses aqui agora a gente pode colocar um pouquinho de groove neles, tá? Ó. Groove que eu achar, né, interessante, eu vou colocar aqui, ó. Ele vem pra cá, os caras trocaram a posição do groove, tá aqui, ó. Vem pra cá. Escolher um groove aqui pro nosso sub, você tira o filtro, né, aqui de cima. Clica aqui no groove, ó, setinha. A gente vai pegar algum groove mais acústico e tal. Vamos ver aqui em cima, a gente tem percussão. 16 assim é legal porque você não tira tanto da base, ó. Vou colocar essa. Vai dar mais groove, né, pra música ali. Tira um pouco da grade, deixa ela mais natural com esse sub aqui um pouquinho fora. Certinho na grade, um pouco fora. Pode fazer isso também com os claps. A gente pode fazer isso também com os claps. Eu vou selecionar todos eles aqui, ó. E mesmo groove, vamos ver. Agora aqui na bateria a gente vai dar uma pequena mixada nela, só para garantir que ela vai ficar com um pouco mais de força, tá? Vou colocar um equalizador aqui nela. Effects. Vai tirar os graves. Não vai colocar esse airzinho nela ainda, porque eu quero testar com o Titi. De leve, claro. Um glue compressor para pegar os picos que tá tendo da bateria. Deixa bem rapidinho. Trazer um pouquinho de cola na bateria e a gente vai colocar o drum bus. Algum sample estranho aqui embaixo, ó. Esse, completo. A gente precisa dos samples na hora do drop, então vou colocar aqui, ó. Vamos juntar lá na bateria também, isso aqui também é a bateria. Agrupar para ver uma desligação. Um compressor bem de leve nas baterias ali.
ver se vai casar bem, né? Tá com o sidechain do kick. Vou colocar bem rápido, né? I just wanted to let you know that I miss you. I just E vai precisar de um filtro. Muita coisa ao mesmo tempo. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. E aqui também. Eu não tenho um filtro. Coloco um filtro. Frequency. Au. You. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know. You. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. That I miss you. Let you know that I miss you. Miss you. I just E a gente vai colocando com E também. you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. Miss you. I just wanted to let you know that I miss you. 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 Esse aqui é o bass. Dois são effects. Você vê que não teve muito efeito ao longo da música, né? Três são effects. Teve muita coisa assim. Isso daqui é tudo. Vocal teve um monte de vocal picotado aqui. Acabou juntando. Vou agrupar eles aqui, tá? Isso aqui é um coral. Tem os efeitos aqui. Selecionar eles. Agrupar. Vai de effects. Dois aqui são bass. Tem o kick, snare. O snare eu vou deixar separado porque eu gosto que ele tem um pouco de grave nas viradas. Kick, snare, bass. Kick, snare, drum, bass. Effects. Effects vai lá pra baixo. Esse aqui é o scratch. Vai ser efeito. E ok, esse daqui é o vocal. Pro vocal, vou colocar só Glue Compressor nele aqui para dar uma colada nos vocais, porque tem bastante. Tem vocal picotado, tem vocal que segue direto, né? Então vamos pegar uma parte que tem a variação deles. E eu posso fazer um teste com a bateria só para ver se ela fica com um pouco mais de presença. Eu vou colocar um canal de retorno. Vou colocar um Glue Compressor aqui.
e um vocoder. E aí eu vou fazer ele como canal de retorno mesmo. Eu vou mandar tudo pra lá. O meu delay é esse aqui, ó. That I miss you. Isso aqui é para dar mais ataque. O que eu tô fazendo? Eu tô deixando um canal com bastante compressão, só que a compressão ela demora para acontecer, então ela deixa um pouco mais do ataque passar. E o vocoder ele vai fazer com que esse ataque que passe seja bastante chiado, sabe? E eu vou colocar um equalizador aqui para garantir que eu não tenho nenhum grave sendo adicionado. A gente pode tentar dar um pouco de abertura também, ó. That I miss you. That I miss you. That I miss you. That I miss you. E ficou legal. That I miss you. That I miss you. That I miss you. Esse bass aqui pode usar um pouquinho de groove também. E aqui no sub eu vou duplicar, colocar um outro com ataque rápido para ver. Compressor. Se eu pegar só o mais grave para fazer essa compressão aqui, eu vou agrupar os dois. Vou deixar um como mid duas vezes. High. Esse é o low. O low eu quero que ele seja mais forte a compressão. Vou colocar no final de todos aqui. Vou ligar o bass mono para centralizar o nosso grave. Aqui no low, ó, vou desligar os outros. Esse daqui eu deixo só o médio ligado e esse daqui eu deixo só o high. Vamos ver se ele não vai mudar já o som do nosso compressor, do nosso bass, né? Vou desligar os compressores e vamos ver. That I miss you.
jeito, agora eu melhoro a relação dele com o kick, ó. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. A gente tirou um pouco o sub da frente do nosso kick, não ficou tanto grave disputando pelo mesmo espaço. Aqui, a gente finalizou a nossa track. Como sempre, esse resultado eu tô deixando agora no final completo para vocês conferirem. E também o projeto vai estar free download aqui na descrição. Aqui eu utilizei um dos meus sample packs que eu tenho à venda no site. Então, se você quiser dar um apoio para o canal, é ótimo. Se você quiser adquirir o sample pack por lá, tem bastante presets também. Tem um curso completo sobre produção, onde você vai aprender a produzir do zero, que pode ser super interessante. Eu vou estar deixando aqui na descrição, junto com o projeto Free Download. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de comentar alguma coisa aí, dar uma sugestão para um próximo vídeo. E eu espero você no próximo com muito mais conteúdo. Valeu, galera. Até a próxima. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you. I just wanted to let you know that I miss you.